Olá pessoal, tudo bem? Bom, na atividade dessa semana nós vamos entrar em um tipo diferente de gênero textual, né? Ele se chama conto popular. Ele pertence ao tipo textual da narrativa. Então vocês vão observar que assim como a narrativa de aventura, existe situação inicial, conflito, clímax, desfecho, personagens, espaço, toda essa estrutura dos textos narrativos. Tá? É uma estrutura parecida, uma história inventada, uma ficção, né? E sempre tem, né, um conflito, uma complicação, depois esse conflito, essa complicação se resolve, existe um clímax, que é a maior tensão, que chama mais atenção, enfim, é o mesmo estilo de texto, mesmo tipo. Só que o conto popular tem as suas particularidades, que eu vou explicar agora para vocês. É uma narrativa curta, né? O conto é sempre curto. Existe um limite para algumas páginas de conto. Existem contos bem curtinhos de uma página, existem contos de 2 páginas, existe um limite que pode chegar a um conto. Eu não posso fazer um livro de 100 páginas e dizer que é um conto. Vai ter outro nome esse gênero textual, tá? Então, é curto, tem aproximadamente 30 linhas, tá? É preciso criar enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. O narrador é quem conta o enredo da história. Atenção também à estrutura tradicional do conto: apresentação, complicação, clímax e desfecho. Eu disse para vocês agora. O que é um conto popular? Ele é conhecido também como conto tradicional. É um texto narrativo curto, criado e enriquecido pela imaginação popular. Isso que é muito importante. Enriquecido pela imaginação popular, que procura deleitar, entreter e educar o ouvinte. Olha qual que é a intenção do conto popular. Popular, do povo, história do povo, de histórias comuns das pessoas, dos nossos avós contam pra gente, coisas assim. Deleitar, né, entreter, educar também o ouvinte. A sua origem perdeu-se no tempo. Não existe um tempo certo. Não existe, essa história foi escrita no ano de 2001. Não existe isso para contos populares. Né? Existe um conto que é ouvido por muitas pessoas, já é conhecido, e uma pessoa resolve escrever. É muito comum essas histórias serem contadas de boca em boca, né? A tradição da oralidade. Tudo que é falado, né? A gente fala que é próprio da oralidade. Então, ninguém é dono dos contos populares. A gente tem o autor de um texto. Só que o conto popular, a origem desse conto, não existe. A gente não tem certeza. É muito difícil isso. É muito difícil ter essa certeza. Então, por isso, cada povo e cada geração contam-nos à sua maneira. Às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro detalhe no enredo. Então, você pode escrever um conto com as suas palavras e aí você às vezes esquece e conta uma coisa, muda alguma coisa. Como esses contos são antigos, na época, às vezes a pessoa não sabia escrever. Então, como vai passando de boca em boca, é o famoso telefone sem fio, né? Vai mudando uma palavra ou outra, né? Então, existe até um provérbio para isso. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? Cada pessoa que vai contar, conta da sua maneira. Às vezes muda uma coisa, às vezes tira alguma coisa, às vezes acrescenta alguma coisa, alguma informação, né? É daí que vem esse provérbio. Que gênero de contos populares existem? São muitos, né? Contos religiosos, contos novelescos, contos de animais, contos divertidos, contos sem fim, contos de trapaça, de encantamento, vários. Os contos de encantamento também conhecidos como contos de fadas, tá? Percebam que
quando a gente trata de gênero textual, alguns gêneros ficam muito parecidos um com o outro, né? Olha lá, como que surgiram os contos de fada? Surgiram de contos populares. E aí, como eram muitos daquele tipo, já foram ali separados, né? Coletados ali alguns e colocados em uma nova categoria, contos de fadas. Ainda há algumas narrativas que chegaram até nós sob forma escrita, com o nome de fábulas. Tem milhares de anos. Os personagens que nelas entram, geralmente animais e outros seres da natureza, procuram transmitir antigas lições de moral, né? Então, muitas vezes os pais ou os avós contavam para os filhos e netos com a intenção de dar uma lição, de ensinar alguma coisa, né? Deixar uma mensagem para os filhos e netos. Então, às vezes, o que acontecia com a personagem era uma forma da gente ver o que poderia acontecer com a gente, né? Então, traz sempre moral, uma mensagem educativa, né? Servem para entreter ou educar o ouvinte leitor. Por isso, através deles, o povo transmite seus saberes, os seus valores, as suas crenças, né? A sua cultura em geral. E mesmo os que não têm mensagens culturais no seu conteúdo, continuam a valer pela capacidade que tem de criar uma boa relação entre quem fala e quem ouve. Saber ouvir é cada vez mais uma qualidade que importa cultivar. Então, muito interessante, né? Antigamente as pessoas não tinham televisão, não tinham outra forma de se entreter, então muito comum as pessoas contarem histórias umas para as outras. Até hoje é muito legal ouvir histórias, né? E a gente esquece um pouquinho por conta da tecnologia. Bom, então a atividade aqui, primeiramente você vai escrever no caderno o nome de 10 contos populares que você conhece. Se você não conhece, você procura um parente, a mãe, um pai, um avô, ou até na internet mesmo, nomes de contos populares, tá? Eu gostaria que vocês procurassem contos populares brasileiros, né? Histórias mais do nosso país mesmo, e para a gente conhecer outras coisas, tá? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas vocês podem perguntar para os pais de vocês sobre o Pedro Malas Artes, né? Vocês até leram um texto do Pedro Malas Artes. O Pedro Malas Artes é um personagem muito conhecido dos contos populares, tá? Então, existem várias histórias sobre esse personagem que são contos populares, tá bom? Bom, agora o texto. Vou ler o texto com vocês, tá? É um texto bem curtinho. Chama-se A Festa no Céu. Ia haver uma festa no céu e o amigo urubu convidou todos os bichos. Dona Juriti, que era cantadora afamada, foi convocada para animar a festa. Nesse tempo, o Sabo andava em pé e era muito farrista. Encontrou-se com a Juriti, que estava polindo a garganta. Polindo, né? Estava cuidando da garganta, fazendo exercícios com a garganta. Polindo, no sentido de lustrando também. Logo que viu o sapo, ela começou a zombar dele. Amigo sapo, você não pode ir à festa do amigo urubu no céu, pois não tem asas. E vai ser uma festança danada, mas é só para os bichos que voam. O sapo pediu. Amiga Juriti, me leva. Levo nada, você é muito pesado. Quando voltar da festa, eu lhe conto como foi. O sapo garantiu que não ia perder a festa por nada, e a Juriti riu pra danar dele. No dia da festa, ele arrumou um jeito de se enfiar na viola do urubu, que era o tocador. O urubu sentiu que a viola estava pesada, mas não parou para ver o que era, pois sempre, sendo ele o tocador, não poderia chegar atrasado. No céu, toda espécie de bicho de asas estava lá, se alegrando, dançando e comendo muito. Nisso, para a surpresa de todos, surge o sapo. O danado comeu, bebeu e dançou até altas horas. Depois lembrou-se da volta
sem que ninguém o visse, se meteu na viola do urubu. A festa ainda estava animada e a Juriti maldosa achou de provocá-lo. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. A besta do sapo, em vez de ficar quieto, achou de colocar a cabeça para fora da viola e responder: Olha eu aqui, aqui. O urubu, brabo com o engano, pegou o sapo e disse que ia jogá-lo lá embaixo. Então o sapo pediu que o jogasse na água, mas não jogasse no lajedo. Né? O lajedo era seu amigo. O lajedo é um piso revestido de pedras. Já pensou melhor cair na água do que no lajedo? O urubu estava com raiva e disse: Eu vou lhe jogar no lajedo, seu miserável. E jogou o sapo, que ia caindo e gritando: Lajedo, abre os braços! Abre os braços, Lajedo! O lajedo ouvia, mas não conseguia entender direito, pois o sapo estava muito alto. Quando foi entender, já era tarde. O sapo se estatelou em cima dele. Pof! Aí o sapo quebrou a coluna e desse dia em diante não andou mais a pé. Coitado do sapo, né? Qual que é a lição que a gente tem? Aqui não tem a lição, como as fábulas têm, mas a gente tem uma lição aqui, né? O sapo fez alguma coisa e pagou por isso, né? Bom, então vamos responder as questões aqui. Vou ler com vocês as questões. Identifique a frase que inicia o conto. Quero lembrar vocês que frase inicia sempre na letra maiúscula e termina no ponto final. Então, você vai olhar qual que é a frase que inicia esse texto. Ela está aqui no comecinho. Vai escrever ela aqui. Letra A. Das informações abaixo, qual delas não está na frase inicial do conto? Qual que não está? O que vai acontecer, o lugar do acontecimento ou quando vai acontecer? Qual que não está falando? Na letra B, como você poderia explicar? Como você poderia explicar a falta dessa informação num conto popular? Né? Por que alguma informação está faltando na primeira frase do texto? Por que não foi dada essa informação? Tem alguma coisa a ver com o tipo específico do conto popular? Sim, tem a ver. Você vai explicar por que essa informação faltou. Releia o primeiro parágrafo do conto. Né? Você vai reler, vou reler agora que eu acabei de ler. E responda, né? Quem são as personagens da história? Qual é a expressão empregada para caracterizar a Juriti? Quais são as expressões que caracterizam o sapo? Todas você vai responder aqui. 3. Reflita sobre as ações da Juriti expressas nesses trechos. Logo que viu o sapo, ela começou a zombar dele. E vai ser uma festança danada, mas é só para os bichos que voam. Além de cantora afamada, o que mais se pode afirmar sobre a Juriti? Além dela ser uma cantora, o que a gente pode dizer dela sobre isso que ela fez com o sapo? Ao dizer, e vai ser uma festança danada, mas é só para os bichos que voam, a Juriti atinge seu objetivo, provocar o sapo. Explique por quê. Por que ela atingiu o objetivo? 5. Qual seria a participação da Juriti na festa? E a do urubu? O que eles iam fazer na festa? Né? Você acha que o sapo, mesmo não tendo sido esperado, também contribuiu para o sucesso da festança? Explique. Esse aqui perguntando o que você acha. Né? Bom, além de farrista e outras características, que outras características podem ser aplicadas ao sapo? Escolha entre as alternativas abaixo aquelas que estejam de acordo com o texto e justifique suas escolhas. Então, trapaceiro, teimoso, ingrato, impulsivo e animado. Escolha, pode ser mais que uma, né? E você vai explicar, eu acho que ele é trapaceiro, porque ele fez isso. E explique o porquê de cada uma. E a 8 é para você observar essa imagem aqui. Então, alguns contos populares explicam características do comportamento
e ou a aparência dos seres. Observe a imagem deste sapo, bem feio, né? Que acontecimentos do final do conto poderiam explicar as características físicas de um sapo, né? A característica física dele, como que um sapo é? Não sei se você já viram um sapo, ele tem as costas toda feia, né? Não é lisa, não é como uma superfície lisa. As costas de um sapo, ela tem umas rugas, tem algumas bolhas. E também prestar atenção na posição do sapo, né? O sapo consegue sentar assim? Ele consegue ficar de pé? Né? Explique se isso tem a ver com o final do conto, tá? Bom, é isso essa semana. Espero que vocês gostem aí do novo gênero e vamos continuar com as atividades para o nosso segundo bimestre, né? Uma boa semana e boas atividades para vocês.